né, o de sempre. Quem quiser interromper, abre o microfone e fala, mas enquanto, né, eu vou fazer aqui uma apresentação inicial antes de passar a bola aqui para o Lauter. E, né, então, pode abrir a câmera também, se quiser, mas se quiser interromper, falar qualquer coisa, mas enquanto o outro estiver falando, se puder ficar fechado, fica melhor para todo mundo. Bom, quem não me conhece, eu sou o Ronaldo, eu sou da Mais Valia Consultoria, e aí, principalmente um cliente nosso lá do Mato Grosso pediu essa reunião, outros clientes já haviam manifestado o interesse de comprar título público, então aí eles me pediram, poxa, você não consegue uma reunião com o pessoal da XP? Então, eu tenho bastante, conheço o Lauter aí há mais de uma década, né? Já trabalhamos aí em várias ocasiões, ele até na outra posição que ele tinha de comercial da Caixa, e a gente já se encontra há muito tempo. Então, liguei para ele e ele falou que podia fazer, ele tem feito isso, já tem experiência com outros RPPS, então vai poder responder perguntas para vocês sobre edital, marcação, informação, custo, enfim, uma série de coisas que eu acho que ainda restam dúvidas, talvez, para vocês. O título público, o que ele é? Ele pessoal, eu gosto muito de fazer comparação, ele é como se fosse o crédito consignado para vocês, servidores, né? O governo vive de arrecadar impostos e ele tem despesa. Quando ele não tem tanto dinheiro para tanta despesa, ele faz dívida. Ele pega um crédito, ele emite um título público, capta dinheiro, junta esse dinheiro com o dinheiro dos impostos. O Nelson, se você puder fechar seu microfone. O Fabinho, quando for assim, fecha a pessoa aí para mim. Isso. Então, título público é dívida do Tesouro. E, obviamente, que ele tem, então, um nível de risco, né? Um nível de risco muito baixo, tem risco de mercado, o preço dele flutua, e o risco de liquidez é bem baixo, porque ele tem um mercado secundário bastante ativo. Mas ele está muito ligado ao governo, à saúde do governo, às contas públicas, ao equilíbrio das contas públicas. Então, ele é influenciado por taxa de juros, ele é influenciado, como o Lauter estava falando, por precatório, por aumento de dívida, por Bolsa Família, por pandemia. Tudo isso acaba se refletindo no preço e no retorno desse título público. Então, nós, como consultoria, a gente tem, a gente acompanha, afinal também, né, eu vou botar aqui algumas imagens para vocês, né, eu acho que todo mundo sabe, mas ele né, o item primeiro da resolução 3922. Né, o famoso artigo 7.1a é título público, onde você pode aplicar até 100% do seu patrimônio. Com isso, né, na realidade, o Tesouro está falando, olha, o RPPS, você pode emprestar todo o seu dinheiro para eu fazer dívida, para me ajudar a pagar as contas. E ele tem tido uma variação, nós temos tido um momento político também, além de problema sanitário, problema hídrico, a gente tem tido alguns problemas políticos significativos que têm gerado no mercado alguma percepção de risco, e esses títulos têm subido de preço e têm chegado perto da meta atuarial de vocês. A rentabilidade, eu tenho colocado aí para alguns, né, já muito próximo da meta atuarial de vocês. Chegou a 80%, 85%, 90%, em alguns lugares, em algum momento, ele até chegou a 5%, IPCA mais 5%, que é uma meta atuarial, né, maior do que a que vocês vão ter no ano que vem. Né? No ano que vem, vocês têm pela portaria 6132, vocês vão ter metas atuariais em torno de 4,80 até 5,04, mais IPCA, mas eu acho que vai ficar muito por aqui, em torno de 4,90. E você passou a ter títulos públicos, né,
pagando, né, aqui no dia 18, né, a NTN-B chegou a pagar IPCA mais 4,96, 4,97. A mais longa chegou a ter uma taxa... Aqui essa coluna laranja é a taxa média das negociações que ocorrem dia a dia. Isso aqui foi quinta-feira passada. Chegou até 5,01. Então, a gente enxerga como uma oportunidade de investimentos você comprar esse título público, né? Comprar esse título público te pagando IPCA mais 5% no dia 18 seria uma excelente aplicação para uma parte do seu dinheiro. Pô, Ronaldo, mas não pode subir para 5,02, 5,05, 5,10? Pode, sem dúvida nenhuma. Eu, particularmente, quem me conhece, quem vê os vídeos, eu estou um pouco pessimista e eu acho que a situação tende a piorar, essa taxa pode subir. Mas 93, 94, 97% da minha meta, 100, 101, eu acho que são etapas que podem ser compradas, né? Preços diferentes que podem ser comprados. São oportunidades. O meu papel é mostrar para os meus clientes, falar, ó, tem uma oportunidade ali. Se você vai fazer ou não, não sou eu que decido. Então, para ajudar vocês a decidirem, né, o Lauter, e acho que muitos de vocês já receberam visita dele, se não conhecem aí das mídias, é uma pessoa que está sempre participando, está nos eventos, está hoje numa empresa que vende título público. Só para vocês terem uma ideia também, eu gosto sempre de falar isso, desculpe, Lauter, depois você me corrige se tiver algum erro. O Banco Central, pessoal, no mercado, ele é como o prefeito aí da sua cidade, assim, organogramamente falando. O prefeito, geralmente, ele lida com quem? Com os secretários, né? Os secretários falam com o seu gerente, com o seu superintendente. O presidente lá da XP, o Guilherme Benchimol, ele fala com os diretores dele, né? E esses diretores falam com o pessoal embaixo, né? Você tem uma estrutura meio pirâmide. O presidente da República fala com os ministros. No mercado financeiro, a gente tem o Banco Central, e o Banco Central não fala com todas as instituições financeiras, embora ele esteja ligado com ela. Ele tem algumas instituições financeiras com as quais ele se relaciona para passar a informação para todo o mercado, assim como o presidente com os ministros, o prefeito com os secretários. Essas instituições financeiras são chamadas de dealers. Vem de um verbo em inglês que é lidar, trabalhar com. Então, o Banco Central elege algumas instituições financeiras que são dealers dele no mercado financeiro. Uma dessas instituições é a XP Investimentos. Pelo volume que ela mexe, óbvio, pelo conhecimento que o Banco Central tem, pelo potencial de atuar amplamente pelo mercado. Então, o Banco do Brasil também é dealer, né? O Itaú, a Caixa, o Banco do Brasil, várias outras instituições que vocês conhecem também são dealers do Banco Central. Mas eu queria explicar o que é um dealer, a importância que ele tem e que a XP é um desses. Queria finalizar dizer que a única coisa que eu ganho com isso, eu não tenho nenhuma remuneração por isso, o que eu ganho é vocês perceberem que nós somos uma consultoria que está olhando tudo e que indica a oportunidade de investimento que é o que vocês querem, e podemos fazer isso com quantas instituições, né, quiserem fazer isso com a gente. Então, vou passar aí para o Lauter, né, dada essa explicação inicial. Lauter, com você, conta aí a experiência, como é que funciona, quanto é que custa, que eu vou para a plateia agora. Boa. Bom, pessoal, obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Acho que, primeiro, vocês estão com tempo, né? Tem bastante informação aí sobre esse tema, tá? Então, eu vou tentar aqui ser o mais didático possível, tá? Como eu prometi aí para o Ronaldo, eu vou tentar não fazer muita propaganda, porque eu fiz uma palestra muito parecida na semana passada para o evento da PEPREM em São Paulo, né? E teve gente que falou, pô, você falou muito aí da XP e tal. Eu falei, puta, mas
que é um tema tão característico assim, né, que cada instituição lida de uma forma que, se eu não usar o meu próprio exemplo, eu nem sei falar, né? Então, assim, eu tenho que tentar, eu vou tentar hoje aqui, pelo menos ou minimamente, mostrar para vocês o que é comum para todas as instituições e o que é diferente para mim, que talvez não seja igual para uma outra instituição, tá? Que pode ser banco, pode ser corretora, etc. Eu vou tentar detalhar um pouquinho melhor isso que o Ronaldo explicou de liderança, vou tentar explicar um pouquinho sobre custódia, precificação, marcação, e tentar puxar aí o tema para o RPPS, tá? Então, assim, eu digo isso porque, aí até puxando um pouco do histórico que o Ronaldo colocou ali no começo, né? Quando eu vim como o Ronaldo falou, né? Eu acho que não sei se todo mundo sabe, eu trabalhei na Caixa há 13 anos, né? Quando eu vim da Caixa para a XP, eu achei que o título público seria um grande diferencial nosso, né? Ou um grande diferencial para os clientes, ou achei que finalmente o RPPS teria mais acesso ao título público, ou usaria mais esse recurso nas suas carteiras de investimento, né? Por que eu achava isso, né? Porque o RPPS sempre investiu em fundos de título público, né? Os fundos de título público são relativamente caros, né? E o título público, ele é o mesmo ativo, né? Então, se você comprar um fundo de título público ou o título público direto, basicamente você está comprando a mesma coisa, né? O que muda é exatamente o formato. No fundo de investimento você tem uma cota, que bem ou mal ela te facilita um pouco o operacional, né? Porque investir numa cota de fundo talvez seja mais simples, até por isso que a gente tem visto bastante dúvida na forma de contratar um título público. Mas, por outro lado, comprar o título público direto é muito mais barato, tem outras vantagens que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, né? Mas não foi o que aconteceu exatamente por essa parte operacional, né? Depois disso, né, nos 5 anos que eu estou na XP, a gente viu um movimento de queda de juros bastante forte, né? E os RPPs passaram a se interessar muito mais por outros produtos, né? Então, eu também não sou bobo nem nada, eu comecei a falar mais de renda variável, exterior, etc., e seguimos a vida nessa forma, né? Também tentei não insistir tanto no título público, até porque aí, falando um pouco da parte de remuneração, que o Ronaldo falou, né? O Ronaldo não ganha nada falando sobre isso com vocês, né? O papel dele ali como consultor é tentar mostrar para os clientes dele ali qual é a melhor forma, qual o produto mais eficiente, o que é mais importante para a carteira de um RPPS, né? Acho que está fazendo um papel muito diligente de tentar trazer instituições para debater com os clientes dele, e achei muito legal ele ter dado essa oportunidade de abrir para outras pessoas também, né? Mas, assim, esse é um tipo de produto que, para a XP e para qualquer outra corretora, é um produto que dá muito pouca receita, né? Então, para a gente, o interessante aqui é mais trazer novos clientes para que, no final, ele um dia precise da gente para um fundo de renda variável, ou para um fundo de exterior, ou para qualquer outro tipo de investimento, do que a gente realmente fazer algum lucro em cima do título público, que acho que não é muito objetivo, né? E até por isso, e isso justifica muito, e eu já trabalhei numa grande instituição financeira, e explica o porquê os bancos também não têm tanto interesse em divulgar esse produto. Porque, pô, ele já tem lá um volume bastante grande em fundos, onde ele tem ali uma receita de 0,20, 0,30 em cima da taxa de administração. Para a instituição não tem interesse nenhum em transformar isso em título público direto, onde a receita é nenhuma, né? Ou 0,01 de corretagem, que é o que a gente cobra ali, e eu vou tentar explicar um pouquinho essa parte de custos para vocês também, tá? Então, assim, primeiro, vamos começar aqui com a questão da dilerança, tá? Que é o que o Ronaldo colocou, só para a gente não perder o fio aqui. Primeiro que não é o Banco Central, né? É o Tesouro, né? Então, claro que o Banco Central ali está em cima de todo o arcabouço, né? Mas o órgão principal, que é quem cuida da dívida pública, né? Que é o quanto o Estado precisa se endividar para cumprir as suas obrigações, né? E ele faz isso via emissão de títulos públicos, né? É o Tesouro Nacional.
né? Ele que é o responsável por saber o quanto que ele emite de papel, em qual prazo, em qual vencimento, em qual tipo, né? Por isso que muitas vezes você vê, né? Você tem, sei lá, o IMAB, né? Ele é uma composição de todas as NTNBs que já foram emitidas no mercado. E você vai ver que a composição ela não é exatamente igual, né? Você tem mais NTNB 2040 do que você tem em 2030, você agora tem visto emissões de NTNBs mais longas, as mais curtas também, a 24 tem mais volume do que a 23, então você vai montando ali o endividamento do Tesouro à medida que ele vai precisando, né? Então, e aí você monta ali um arcabouço de papéis emitidos. Quando ele vai fazer uma emissão primária, né, é a primeira vez que eu vou emitir uma NTNB 2057, né, um papel que não existe hoje, ele vai procurar algumas instituições para ajudá-lo a inserir esses papéis no mercado. Essas instituições são as chamadas dealers, né? E como são escolhidos esses dealers, tá? E aí já é a primeira explicação que eu acho legal vocês terem em mente, né? São as 10 maiores instituições financeiras bancárias e as 3 principais corretoras em volume, tá? Então é por isso que a XP é hoje dealer, né? Porque foi a corretora que mais teve volume hoje. Apesar da gente ter mais volume do que os bancos hoje, né? As corretoras elas são rotativas, né? Então as vagas elas giram, né, ao longo do tempo. Então hoje a XP é dealer, ano que vem pode não ser, ano que vem volta de novo, e aí você vai trocando ali quais são os emissores, né, as instituições financeiras autorizadas a fazer as emissões primárias, né? Então acho que essa é uma primeira explicação. E aí, assim, vamos começar o porquê que a gente acha importante o RPPS ter título público na sua carteira, né? Então, eu digo que são 3 vantagens, né? A primeira delas é você poder marcar esse título público na curva, né? Então, o que é isso, né? Hoje, nos fundos de investimento, você tem marcação a mercado, é obrigatório, né? Para qualquer fundo de investimento dos RPPS, né? Qualquer fundo de investimento que vocês tenham, você sofre com a marcação a mercado. Sofre não, né? Porque pode ser positivo, como pode ser negativo. E o que é isso, né? Todos os dias, a instituição financeira gestora daquele fundo, ele precisa reprecificar todos os ativos que estão ali dentro. E aí, se for um fundo de título público, ele todos os dias precisa pegar o preço de fechamento de cada um deles e fazer a marcação ali para fechar o valor da cota, né? E como é que funciona isso, né? Se hoje, sei lá, o Paulo Guedes está falando aqui na Expo, né? Vamos dizer que ele diga alguma coisa que deixou o mercado estressado, sei lá, não vou fazer a reforma da tributária. Putz, não vai ter reforma tributária, o fiscal vai ficar ruim, o Estado vai dever mais, o juro vai ter que subir, né? Se o juro vai ter que subir, você vai identificar ali no preço dos títulos públicos uma pressão de juros maior, né? Então vamos dizer que hoje o título público feche com uma taxa superior à que ele estava ontem, né? Vou pegar um exemplo NTNB aqui que o Ronaldo falou no começo. Estava IPCA mais 4,60 e, putz, subiu para IPCA mais 4,80. Se o título público ele vai te pagar uma taxa melhor, como é que o título público precifica isso, né? Como é que você compra ele com uma taxa melhor? Você vai comprar aquele título mais barato, né? Porque no final, todos eles vão ter o mesmo valor, né? Tá, se ele vai chegar no vencimento e vai ter o mesmo valor, se ele estava valendo ontem R$ 900 e hoje ele está pagando uma taxa mais alta, eu vou comprar ele a 850, né? Porque eu vou comprar mais barato do que o cara que comprou com uma taxa pior ontem, né? Então, assim, essa diferença de R$ 900 para 850 que o título público teve de um dia para o outro é aquela cota negativa que o cara que estava lá no título público nos dias anteriores, ele vai sofrer hoje. E se a taxa continuar subindo, o título público vai ficando cada vez mais barato e a cota dos fundos vai ficando cada vez mais negativa. Isso quer dizer que eu estou perdendo dinheiro? Não quer dizer, porque se você mantiver esse fundo na sua carteira ao longo do tempo, lá no final você vai receber aquela taxa prometida, ele vai voltar, mas assim, a velocidade com que ele cai e sobe é o que incomoda o dia a dia do RPPS, né? Porque vocês já têm que olhar a renda variável, exterior, multimercados, né? Que tem aquela variação natural, né? Então, a gente entende que incomoda muito você ter que, de repente, ter na sua carteira um peso negativo vindo da renda fixa, que era um espaço onde você deveria ter o conforto de que você não vai ter
contabilização negativa para sua carteira. E o título público direto te permite fazer isso. Se você comprar uma NTNB de forma direta, né, para sua carteira, você tem a opção de marcar ele na curva. E o que é isso? Né? Você não precisa olhar a variação de mercado ao longo do tempo, né? E você pode simplesmente contabilizar IPCA mais 5%, IPCA mais 4,80%, e você vai, ao longo do tempo, contabilizando de forma linear, né, a rentabilidade que você contratou. Né? Para isso, você abre mão da liquidez, né, porque você vai se comprometer a levar esse título público até o vencimento, mas ele passa a ser, na sua carteira, um colchão de segurança. Né? Você, eu contratei aquilo vai me render de forma linear, e mesmo que o mercado estiver com juros subindo, as cotas dos IMAs estiverem negativas, aquilo vai me dar uma rentabilidade positiva ao longo do tempo até o vencimento. Né? Então, contratei hoje NTNB 2040 a IPCA mais 4,80, eu vou carregar aquilo, a IPCA mais 4,80 diariamente até o vencimento do papel. Né? Então, é uma forma de você não sofrer com as variações de mercado. Né? Lauter, Oi. Desculpe eu te interromper, eu vou botar uma imagem aqui disso que você falou na tela. Uhum. Tá vendo aí? Tô sim. Né? Então, isso que o Lauter está falando, pessoal, marcar mercado é essa linha vermelha aqui, seria assim que o título se comportaria. E marcar na curva é essa linha azul, onde você vai apropriando a rentabilidade pela taxa que você comprou, sem olhar para o preço de mercado. Uhum. Lá no final, no vencimento, os dois preços vão se encontrar. Né? É isso que aqui no momento que você compra, você pode marcar ele a mercado e aí você pode vender ele antes do vencimento ou quando tiver com um resultado bom, e marcando na curva você tem que ficar com ele até o vencimento. Uhum. É isso, e assim, na imagem ali fica claro que isso é importante todo mundo entender também, né? Isso vale para o bem e para o mal. Você vai ter algum momento em que o título público ele vai estar mais positivo do que a curva, né? Como aquele gráfico que o Ronaldo mostrou. Você viu que teve um momento ali no começo que o título cai bastante, depois ele sobe bastante, ele passa a linha, ele está valendo mais do que a curva, né? Então, assim, mas o que eu sempre lembro é o seguinte, né? Pelo menos ouvindo as histórias dos gestores de EPPS, né? Vocês são mais cobrados quando a renda fixa ou o resultado da carteira incompleto vai mal, né? Ou vocês são mais elogiados quando a carteira do RBPS vai bem, né? Então, assim, para mim é quase 100% a resposta de, quando o negócio está negativo, o negócio está mal, a pressão, o pessoal cobrando, é prefeito, é servidor, é o conselho, é o comitê. Quando está bem, não vem ninguém te dar parabéns, né? Fala, nossa, que legal, tá rodando bem, né? Que bom, né? Mas a diferença, ela é muito grande. Assim, para quem é mais antigo de EPPS, para quem não está todo esse tempo, né, quiser pesquisar, né, olhar gráfico, ou até mesmo consultar dentro de cada RPPS, né? Não sei, para quem é novo, entrou agora ou entrou há menos tempo, dá uma olhada o quanto rendeu o IMAB em 2013, né? Teve fundo menos 10% fechado no ano. Né? Então, assim, você ter um fundo de renda fixa menos 10% fechado no ano, menos 10%, é muito ruim para a carteira, né? Porque você já tem a renda variável, você já tem você recuperar depois, você vai recuperar, né? Mas você vai dormir mal, né? Só vai te cobrar, você vai ter que explicar o que é marcação a mercado, você vai ter que mostrar para ele que você contratou lá atrás um fundo que o rendia bem, né? Então, assim, você comprar direto, eu acho que ele tem essa vantagem da marcação que ela vai ser muito benéfica para a sua carteira como um todo, né? Ela vai balançar menos, né? Vai balançar por causa da renda variável, vai continuar. A renda variável não tem jeito, né? A renda variável não tem curva, né? Então, a ação ela não tem preço final, né? O título público tem. Mas, pelo menos na parcela de renda fixa, que é onde vocês ainda precisam manter a maioria do volume de vocês, né? É uma vantagem que eu considero bastante importante, tá?
Segunda vantagem, esse é super óbvio também, custo, né? Então, assim, você hoje, via fundo de investimento, você paga a taxa de administração, que normalmente é 0,20, ou 0,30, ou 0,40, até 0,50, aqueles fundos ativos e tal. E você ainda tem os custos embutidos no fundo, né? E aí, como eu falei no começo, tem coisa que é comum, tem coisa que não é. Custo de fundo é comum, vale para todo mundo. Vale para a XP, vale para a Caixa, Banco do Brasil, Itaú, vai para o mercado inteiro, são os mesmos custos, né? Auditoria, CVM, taxa Ambima, então são custos de operacionais que todos os fundos precisam ter por lei, né? E que são repassados para a cota do fundo. Tudo isso tira a rentabilidade ali do cotista final, né? Então, vamos dizer aí que vamos pegar um fundo o mais barato que a gente está acostumado, né? Então, um 0,20 que você paga de taxa de administração, mais um 0,10 que você paga de custo, você vai ter ali um 0,30 ali de custo no fundo de investimento. Que vão comprar títulos públicos nas mesmas corretoras e nos mesmos lugares que vocês também têm acesso direto, tá? Então, a gente tem clientes que são assets de banco, que também compram em outras corretoras concorrentes, que compram entre si, né, entre as tesourarias dos bancos, entre as corretoras do banco, né? Então, isso é muito importante vocês saberem também. As assets que eu falo são as gestoras, tá? As gestoras que fazem a gestão dos fundos de investimento, elas são independentes das tesourarias e das corretoras dos bancos, tá? Isso é um padrão, né? Para quem fez CPA 10, CPA 20, ele é o chamado Chinese Wall, né? Você tem a obrigação de separar os recursos de terceiros dos recursos do banco. E esses recursos, eles podem interagir entre si, né? Então, assim, a asset da XP, por exemplo, onde a gente tem fundos que compram títulos públicos, ela não tem a obrigação de comprar na mesa da XP, ela vai comprar onde ela encontrar o melhor preço, né? Então ela pode comprar na corretora do Itaú, ela pode comprar na corretora do Santander, ela pode comprar na corretora E a mesma coisa, o Itaú Asset, né? Ele não tem a obrigação de comprar na corretora do Itaú, ele pode comprar na XP, ele pode comprar no BTG, ele pode comprar em qualquer outro. O mercado, ele é amplo e aberto para todos os fundos de investimento. E vocês, como clientes institucionais que são, têm acesso às mesmas corretoras e às mesmas mesas, né? Então, vocês também podem procurar também o melhor preço ali. Então, assim, se você considerar que vocês têm acesso aos mesmos preços dos fundos, né, você vai ter um custo muito menor, porque você já vai sair de cara com esse menos 0,30 que você paga de taxa de administração e mais custo de fundo. E aí o que você vai pagar, né? É o que a gente chama de taxa de corretagem, né? Que aí eu te diria que também é padrão para todo o mercado, tá? Então XP e qualquer outra corretora, você vai pagar uma taxa de 0,001% de corretagem. Tá? Então, pensando no número aqui, né? 0,001. Então, assim, se você considerar que você paga 0,30 de taxa de administração e custos, você está pagando 300 vezes mais barato do que você pagaria num fundo, né? E aí o valor financeiro vai depender muito do volume que você está investindo, né? Então, quanto maior o seu volume num fundo de título público, maior vai ser a diferença de custo para o caso de você ter aquele volume comprado no título público direto. Então, acho que o custo ali, ele é uma outra vantagem que também é super, super, super clara, né? Financeiramente, às vezes, dependendo do volume, faz pouca diferença, né? Então, vou aplicar 100 mil reais, né? Se eu botar ali em cima de 100 mil reais, talvez dê um volume pequeno, né? De diferença entre administração e corretagem. Mas, se você for aplicar 1 milhão, 5, 10, 20 milhões, aí é só você botar, quem tiver HP aí pode fazer na hora aqui, vai lá ver que vai dar um valor considerável de diferença de custo. Lauter, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Quando um RPPS comprar título público com você, isso vem discriminado em algum documento, numa nota de venda, a corretagem, ela aparece separada? Como é que vem isso para efeito de contabilização? Legal, boa pergunta, que o pessoal pergunta isso mesmo. Não vem, tá?
A gente só dá por uma questão de transparência para o cliente, para ele saber que quando ele comprar, a gente já descontou um 0,01% de taxa de corretagem, mas o valor que é apresentado para o cliente, ele é líquido dessa taxa, né? Então, assim, quando o cliente vier cotar, vou pegar um caso de hoje aqui, né? A NTNB 40, hoje agora mais ou menos na hora do almoço, eu não estou com o call aqui da tarde, estava IPCA mais 4,67, né? Se um cliente tivesse cotado e a gente fosse apresentar a taxa para ele, né, ele ia receber a IPCA mais 4,669, né, que é o 0,01% que a gente já descontou. Eu já vou apresentar para ele a taxa líquida, ele vai fechar a operação e vai carregar aquela taxa já descontada da corretagem. Tá? O cliente recebe o valor final, né? Tem gente que pergunta mesmo, mas eu tenho que pagar um boleto disso, né? Não é, isso já é o preço final que é apresentado, mas é legal você saber, e não é, isso também é comum, tá? Qualquer corretora grande de banco, corretora independente, todos eles apresentam o valor fechado, já final, né? Líquido de corretagem e com transparência, né? Dizendo que aquilo foi cobrado, tá? Que mais que eu acho legal falar, né? E até a terceira vantagem, né? Que eu acho também bastante importante, é o fato de você poder comprar aquele vencimento que realmente é mais interessante para a sua carteira, né? Para a sua realidade, né? Então, independente de você ter feito aquele estudo atuarial, né? Que alguns contratam, né? Que é o chamado ALM, né? Ou algum estudo de liquidez, ou algum estudo de passivo, eu imagino que todos vocês, os RPPS, conseguem observar, né, como está a situação atuarial do seu RPPS, principalmente no que diz respeito às obrigações, né? Então, quando que eu tenho a maior parte do meu volume em pagamento de benefícios, né? A partir de qual ano que eu vou me tornar deficitário e vou ter que começar a pagar mais benefício do que eu recebo? E em qual volume, né? E aí você consegue, mais ou menos, casar a sua carteira de passivo com os seus investimentos, né? E isso é diferente para cada um, tá? Pode ser que para Ubatuba seja um caso e para Salgueiro seja outro, né? Eu falando porque são os que eu estou enxergando aqui, tá? Então, assim, pode ser que a Cileide lá tenha uma situação previdenciária mais de longo prazo e que para ela faça mais sentido ter mais NTNBs 2040, 2045, 2050, e um cara que tem um RPPS de vencimentos de benefícios em curto prazo precise mais de NTNBs mais curtas, sei lá, 2024, 2030, né? Então, assim, os fundos não permitem que você case exatamente o teu passivo com aquilo que você precisa nas obrigações atuariais, né? Então, se você precisar comprar mais, vamos dizer que você precisa de 30% da sua carteira em NTNB 2040. Não tem fundo com 30% de NTNB 2040. Você tem um IMAB, onde você vai ter a 2040, mas você vai ter que levar também a 2055, vai ter que levar a 2024, vai ter que levar a 2030, e ali você vai ter uma composição geral, né? Eu tenho uma B5+, então faz mais sentido, mas você ainda assim vai ter que levar 2035, vai ter que levar 2055, 2050. Mesma coisa o curto, né? Tem uma B5, mas você vai ter que levar também os outros vencimentos. O gestor de um fundo de índice, né? Ele mesmo que ativo, né? Ele não pode descolar demais do que é o índice geral, porque ele não está trabalhando para um RPPS. Ele está trabalhando, pegar um fundo da Caixa lá, tem fundo da Caixa que tem 200, 300, 400 RPPS como cotista, né? Ele não consegue direcionar aquilo para uma realidade específica, né? E a RPPS, infelizmente, não pode fazer fundo exclusivo, né, para você poder também casar isso direitinho dentro da carteira. Então, fica impossível você fazer uma gestão atuarial casada com o seu passivo via fundo de investimento. Você só consegue fazer isso comprando de forma direta 40% da sua carteira em NTNB 2040, 20% em NTNB 2030.
e você consegue organizar um pouco o seu passivo. Então, são essas vantagens, né? Lauter, só um instante, só para complementar, quem ainda não fez, né, esse estudo de ALM que o Lauter falou, hoje vocês têm um cálculo atuarial e uma política de investimentos, e eles não se comunicam, né? O estudo de ALM é exatamente olhar o que você tem, olhar o que pode e casar com a sua curva atuarial, né? Como ele diz, pode ser mais jovem, podem ser pessoas mais velhas, então tem uma duração do passivo diferente. Quem já viu um estudo atuarial, ele sugere assim, comprar X% em NTNB 2035, porque ele analisa, né, que em 2035 vai entrar, por exemplo, um grande percentual de servidores para inatividade. Então, bom ter um ativo casando com esse momento. Então, o estudo de ALM também dá os vencimentos e os percentuais adequados. É óbvio que você vai atualizando o ALM, ele também tem que ser dinâmico, porque a massa também é dinâmica, mas ele casa direitinho e o resultado aparece muito como NTNB por conta dela ser praticamente a meta atuarial, né? Um índice de inflação mais uma taxa de juros pré-fixada. É isso aí, é isso aí. Então, acho que é isso. Acho que são os 3 principais benefícios, né? Então, como eu falei, a possibilidade de você comprar o ativo que mais é aderente à sua realidade atuarial, o custo, né, por ser mais barato, e a possibilidade de você marcar na curva, né? Então, acho que são os três benefícios principais. Aí, vou tentar passar um pouco para a parte operacional, né? O que você precisa para poder adquirir títulos públicos federais, tá? E aí eu já vou começar dividindo em 2 coisas, tá? A primeira delas, e elas são independentes, tá? Tem muita gente que confunde as 2 coisas, tá? Mas a gente precisa de uma custódia, tá? Que é onde você faz a guarda dos seus títulos públicos, que é via uma conta Selic individualizada e que precisa necessariamente ter uma instituição financeira vinculada, tá? Isso é custódia, simplesmente onde você guarda os seus títulos públicos. Assim como você guarda numa conta... Cofre eletrônico, né? É um cofre eletrônico. Um cofre eletrônico. Tá? E a segunda parte, que é separado da custódia, é a corretora, né? Que é quem vai intermediar o título público para vocês. Tá? E aí eu vou tentar explicar essas 2 coisas para que tentar deixar um pouco mais claro. Tá? Então, começando pela custódia. Quem faz custódia de título público hoje? Praticamente todas as corretoras e praticamente todos os bancos. Tá? O que muda entre elas o serviço? O que muda é o custo. Tá? Então, falando só em título público, tá? Não vou entrar em custódia de cota de fundo, custódia centralizada, que já é um outro tema. Tá? Então, pensando numa custódia simples para títulos públicos federais, você tem o serviço é o mesmo, tá? Simplesmente a guarda do papel. O que muda é o preço, quanto cada um cobra. Então, assim, a XP não cobra nada, tá? A gente cobra 0. Além de cobrar 0, a gente não repassa as taxas que são inerentes a uma conta Selic, tá? Por exemplo, para você ter uma conta Selic, a Selic cobra uma taxa, essa taxa é cobrada da corretora, tá? Então é cobrado da XP. Algumas casas repassam isso para o cliente, não é proibido, tá? Isso vai estar no contrato, caso você contrate uma custódia que repasse esse custo. Isso não é ilegal, isso é legal, tá? Algumas casas repassam os custos de CBLC e Selic para o cliente, tá? A XP não repassa, por uma opção nossa, tá? A gente não repassa nenhum custo e também não tem a taxa de custódia. Uma outra diferença, algumas, e a XP era assim, tá? A gente mudou isso de uma forma bem recente, tá? Faz 1 mês e meio, 2 mais ou menos, exatamente para atender um cliente RPPS que nos pediu para a gente mudar o formato, tá? Mas algumas casas não permitem que, caso você tenha custódia gratuita com ele, você feche títulos públicos em outra corretora, tá? Então, assim, vamos dar um exemplo. Tenho a custódia na XP, e aí, via corretora, eu quero cotar uma NTNB de vencimento 2040. A XP me apresentou IPCA mais 4,66 e o Itaú me apresentou IPCA mais 4,67.
pô, a taxa do Itaú foi melhor que a da XP, vou fechar no Itaú, né, com razão, né, a taxa está melhor. E aí tem algumas casas que não permitiam você fechar fora da sua corretora vinculada, né, a custódia, né. E a XP fazia isso, tá? A gente era uma dessas casas, exatamente porque a gente entendia que, pô, estou dando benefício da custódia gratuita, pô, eu gostaria que meu cliente sempre fechasse as operações comigo, né? Mas a gente entendeu que a gente não pode, principalmente no caso do RPPS, que tem a necessidade de mostrar diligência de que está comprando na melhor taxa, né? Inclusive via cotações, né? A gente vai chegar lá um pouquinho mais para frente. A gente entendeu que era injusto, né? Então, hoje, o que a gente pede, né, pelo menos no nosso caso, a gente só pede agora o direito do empate, tá? Então, assim, você tem a custódia com a gente, se você fez a cotação lá com Caixa, Itaú, Bradesco, Santander e tal, e a gente foi a melhor taxa empatada com alguém, você fecha com a gente. Agora, se um deles der uma taxa melhor, aí sem problema nenhum, a gente vai liquidar a operação na sua custódia na XP, mesmo que ela tenha sido fechada com uma outra instituição, né? Então é uma coisa para vocês ficarem atentos, né? Porque vocês podem vir a contratar alguma custódia. É legal vocês perguntarem isso antes, né? Eu digo isso porque assim, a gente fala disso há bastante tempo, né? Então o assunto ele voltou muito agora, a gente está falando bastante sobre isso com outros clientes e tal, e a gente acabou chegando nesse modelo via conversa mesmo, né? Porque a gente sabe que é uma construção para que vocês consigam ter isso inserido ali no dia a dia de vocês, e vocês têm que fazer isso da forma mais transparente, mais vantajosa, onde vocês tenham realmente o melhor resultado, e a gente está aqui para facilitar, né, e não para atrapalhar. Que mais? Aí vão para a parte da negociação, né, para onde vocês vão buscar as taxas. Então, isso é custódia, né? Então, passada a parte da custódia, vamos para a parte da corretora, né, da corretagem em si. O que a gente, depois de muito tempo trabalhando com isso, viu e construiu meio até que junto com outros clientes, né, que já fazem isso há mais tempo, né, e que a gente acredita ser o melhor modelo para vocês, né. Apesar de para a gente ser muito melhor você ter a custódia e comprar título público com a gente, né, com a mesma casa, e isso vale para qualquer corretora, para qualquer banco, né, vocês precisam mostrar que vocês estão comprando na melhor taxa. Por quê? Porque, pô, um dia eu vou sair do RPPS, pode bater o Tribunal de Contas aqui, perguntar quando foi que você comprou aquela NTNB 2040, por que ela foi comprada nessa data, qual foi a taxa, qual era a condição de mercado, por que está abaixo da meta atuarial, né? Tem uma série de dúvidas que vocês podem ter, e não é amanhã nem depois, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10 anos, né? Então, se vocês precisam deixar tudo super transparente e claro, né? Não só para vocês, para o atual conselho, para o comitê, mas para os próximos, né? Que vão vir ali para frente, uma auditoria do Tribunal de Contas, uma auditoria da Secretaria de Previdência, né? Então, o modelo que a gente viu que melhor funciona é um modelo onde você faz uma cotação de preço por e-mail para as casas que você trabalha, né? Mais de uma casa, né? Para 3, para 5, né? Para aqueles que você já tem relacionamento, né? E aí você consegue ter o preço de todas elas, né? E se alguém um dia te perguntar por que você fechou com a casa A e não com a B, você vai ter um e-mail lá para comprovar, olha, a casa A me respondeu a melhor taxa, a casa B a taxa era pior, a casa C nem me respondeu, a casa D, pô, não apresentou também o melhor preço. Você vai poder comprovar que você comprou aquilo na taxa mais vantajosa que você recebeu. E aí a gente começou a cair num outro problema, né? E a gente que trabalha do lado de cá, a gente também fica de olho nisso, né? Eu dava a taxa para o cliente falava para outra instituição que a minha taxa era aquela, e ele ficava lá esperando lá uma meia hora, 1 hora e meia, 2 horas, não respondia o cara, ficava esperando ver se o mercado melhorava, aí a taxa ela muda quase que minuto a minuto, né? Passou 4 horas, o cara volta e fala, não, agora eu tenho uma taxa que melhora para você. Mas aí é injusto, né? Porque eu dei a taxa às 10 da manhã, o cara te mandou às 4 da tarde, né? Que o mercado ele oscila
bastante ao longo do dia, né? Então, qual foi a solução que a gente encontrou, né? Pô, dar um horário limite para todas as instituições responderem com iguais condições de mercado, né? Então, pô, se eu, pô, hoje eu identifiquei aqui que eu preciso comprar NTNB 2030, eu vou lá, faço um e-mail para todo mundo, né, para todos os meus parceiros comerciais ali, falo, ó, quero comprar NTNB 2030 e quero fazer isso, que você me mande a taxa até às 11 da manhã, né? Eu até brinquei semana passada, né? Muito provavelmente todo mundo vai responder ali 5 para as 11, né? 3 para as 11, 2 para as 11, para todo mundo tentar pegar ali o final, né? A melhor taxa, né? E aí você vai, dentre aquelas respostas que você teve, escolher aquela que foi a mais vantajosa para você. Então, acho que assim, Walter, isso garante... só uma perguntinha. Oi. Só uma perguntinha, Flávio Salgueiro. Quanto é que está hoje, por exemplo? Não, pô, hoje caiu, 2055. Hoje caiu, né? 2050, ó, cotação de agora, tá? Vou subindo um pouquinho agora, fim de tarde. A B55 está 4,76, tá? Ó, cotação da 5,17, tá? Então faz 5 minutos. Então e isso meio que dá uma segurança de que você realmente pegou a melhor taxa para aquele momento, né? Porque você colocou concorrência, né? Pode falar, Maurício. E aí, Maurício, tudo bem? Nem vi que você estava aí, cara. Beleza. Só aproveitando esse gancho seu aí que a gente está falando de preço de taxa, até mandei uma pergunta ali. Aqui em Ilhabela aconteceu o seguinte: tem um diretor aqui que ele está até com um problema na justiça referente a isso mesmo, a compra de título que foi feita em 2013. O que o juiz entendeu? O juiz alegou que ele pagou por uma NTNB para a corretora mais caro do que a taxa que era ofertada pelo mercado. Existe uma regra onde a gente pode conferir isso para não ter esse tipo de problema, entendeu? Porque o juiz está alegando que ele pagou mais caro para a corretora um produto que era ofertado no mercado mais barato, entendeu? Entendi. Existe sim, tá, Maurício? Então, até boa tua pergunta que a gente já entra ali na parte do que até o que o Túlio, não sei se o Túlio entrou, mas que ele perguntou ali no grupo do RPPS sobre os spreads e tal, e acho que tem muito a ver com essa sua pergunta, tá? Hoje, tá? Tô falando hoje, tá? Hoje o mercado é muito mais seguro do que era em 2013, tá? Muito mais. Começando até pela própria custódia, tá? Não sei se eu vou até voltar um pouquinho. Quando eu falei que a custódia é individualizada, isso é lei, obrigação que o cliente tenha uma conta Selic no nome dele, individualizada, independente de quem é a corretora que montou aquilo para ele, tá? Então, vou dar um exemplo, né? Se você, Maurício, tem a conta Selic na XP, a XP quebrou amanhã, o seu patrimônio dentro daquela conta está protegido, você vai simplesmente fazer uma migração de conta para uma outra instituição, tá? Com os seus papéis ali dentro, né? Então isso é super seguro. Isso foi uma lei do Banco Central em 2015, tá? Então, 2016, porque até ali você ainda podia ter subcontas, né? Que eram aquelas contas que ficavam vinculadas à conta da corretora, que para a corretora era mais barato, né? A gente usava, tá? Todas as corretoras usavam. E você podia simplesmente ir plugando os clientes ali, você pagava uma taxa Selic só. Então isso já mudou lá em 2015. A parte de precificação também, tá? Mais ou menos na mesma época, né? O Banco Central fez uma reforma ali para proteção ali dos investidores de título público. E hoje você tem algumas travas, né? Onde você consegue ver os registros ali no mercado secundário de todas as operações que foram feitas, né, de forma eletrônica, e isso fica publicado no site do Banco Central, e dali a Anbima puxa aquelas taxas e faz ali o que a gente chama de túnel, né, onde você pode acompanhar no dia seguinte ali quais foram os fechamentos, e aquilo vai servir de balizador para você que vai comprar ou vender título público no dia seguinte. Então, assim, hoje você já tem mais ou menos essa segurança. Mas, assim, é lógico que você pode ter uma casa que tente te dar uma taxa pior, ou uma taxa não tão boa quanto o mercado está praticando naquele momento. Então, vocês precisam ficar atentos. É por isso que eu digo que o ideal é vocês cotarem com mais casas para vocês poderem depois comprovar, e principalmente, assim, até, isso não é uma sugestão minha, tá?
mas eu estou puxando aqui uma dúvida de um cliente que eu falei ontem sobre esse assunto, né? Ela me perguntou, mas qual caso eu coto? Né? Para quem que eu mando a cotação? Porque, pô, se eu abrir aqui que eu vou começar a comprar título público, vai vir a corretora Bolinha, o Juquinha, e vai querer ficar mandando taxa. Já aconteceu, tá? E isso pode acontecer, infelizmente, do cara de sacanagem dar uma taxa melhor do que a dos seus outros parceiros para ganhar a tua operação e chega na hora de você fechar ele, o cara não quer mais vender, e aí ele abre a operação, como a gente fala, né? Ele não te vende no final, só para poder atrapalhar a tua estratégia ali que você tinha. Então, assim, isso pode infelizmente acontecer. Mas, assim, o que essa cliente que eu falei, eu te deu de sugestão, e eu até pensei, acho que até pode fazer sentido. Ela vai colocar na política de investimento lá que as instituições autorizadas ali a receber cotação são aquelas que estão na lista exaustiva ali da Secretaria de Previdência. Não é o ideal, né, porque ali não tem só corretora, né, tem os bancos todos, né, mas pelo menos você vai encontrar ali, acredito que todos os caras que você tem relacionamento, né, então a XP entrou agora na última lista, você tem todos os grandes bancos, né, Caixa, BB, Itaú, Bradesco, Santander, BTG, Credit Suisse, BNP, todos eles estão ali na lista, né? Então acho que você vai acabar encontrando os principais. Mas foi a solução que ela encontrou ali, e você, lembrando que você não precisa escrever isso em lugar nenhum, né? Você pode pegar, sei lá, os caras estão credenciados, só que o ponto do credenciamento ele é mais complexo, porque assim, a 519 não exige credenciamento de corretor, né, para compra direta de título público, ela exige de administrador e gestor de fundo e distribuidor, né? Então, se você for para uma linha do credenciamento, muitas vezes o CNPJ da corretora é diferente dos demais, né? E aí você fala, putz, e agora? Credenciei o gestor, mas não tem a corretora, e aí você vai acabar criando um problema aí para você operacional que talvez você não consiga resolver. Então, o ideal é que você escreva mesmo, eu vou trabalhar com esse, são as maiores instituições, são as instituições aqui que eu trabalho, são as instituições que eu conheço, ou a lista exaustiva, então você não tem, é uma forma de você se proteger. Então, no tamanho das instituições, ou os dealers, né, o dealer tem a questão da rotatividade, né, então, assim, até... É muito, falei no começo, vai puxando o assunto, né? Acho que todo mundo sabe, teve um grupo de trabalho, tem uma minuta de 3922 que dizem estar prestes a sair, também tem uma minuta de nova portaria 519, né, que também dizem que pode vir a ser publicada em breve, e nessa minuta, para quem quiser olhar, está disponível no site da Secretaria de Previdência, depois o Ronaldo compartilha o link com vocês, ela já dá alguns parâmetros mais claros para a negociação de títulos públicos. E um desses parâmetros, que pode vir no texto, né, está na minuta, não foi publicado ainda, é de que o RPP, que a instituição contraparte, né, a corretora, precisa estar na lista de dealers do Banco Central, pelo menos nos últimos 24 meses. Tá? E os 24 meses é exatamente para acomodar essa rotatividade entre as corretoras, né? Então, vou até dar um exemplo real aqui, né? Não sei se todo mundo conhece, a XP é mais conhecida pelo fato de ter a parte de fundos, hoje a gente é uma instituição financeira grande e tal, então tem bastante gente que conhece a XP. Tem uma corretora que é tão grande quanto a da XP, que é um pouco menos conhecida na parte comercial, mas é uma concorrente muito direta nossa, chamada Renascença. Não sei se algum de vocês já ouviu falar. A Renascença hoje ela não está dealer do Tesouro, apesar de ser uma corretora tão grande quanto, né? Mas exatamente porque ela está no momento da rotação. Muito provavelmente, o ano que vem ela volta para a dealerância e pode sair a XP, pode sair a outra corretora que está junto com a gente lá. Então, é por isso que o texto ali da 519 está falando em 24 meses, constando ali na lista de dealers do Tesouro, né? Respondi, Maurício? Walter, respondeu, mas ainda fiquei na dúvida, no momento da compra, onde a gente
tem uma base, ou se a gente precisa ter essa base de taxa. Você falou no caso da Ambima, seria aí que a gente consultaria se a taxa ofertada pela corretora tá mais ou menos, ou a gente nem precisa fazer essa consulta, só as cotações são válidas? Lauter. Oi, pode falar, Cileide. Deixa eu só fazer uma colocação, né, pelo que o Maurício falou, uma experiência nossa que é o problema que a gente tem até hoje, e a gente tem um pouco de, vamos dizer assim, de dúvida na aquisição de títulos, né? O Maurício comentou que no RPPS dele teve problema em 2013. Aqui em Ubatuba, a gente teve em 2004. Né? Então, é bem lá atrás. Nós temos uma carteira de títulos públicos, que na época era quase 50% do nosso patrimônio, que foi construída, que foi adquirida em 2004 e 2005. Qual que foi o nosso grande problema? Hoje a gente tem um problema com relação a isso, Ministério da Previdência e Tribunal de Contas, né? A gente sempre escuta falar taxa. Taxa bate a meta atuarial, a taxa é excelente, como é que se diz? Você está próximo da meta. O nosso apontamento, que acho que é de encontro que o Maurício está colocando, todo apontamento nosso foi o quê? Eu comprei por uma excelente taxa, adquiri por uma excelente taxa, mas eu paguei um PU muito alto. Então, o Ubatuba não era na minha época, né, era da gestão anterior, então eles bateram muito no valor comprado. Só para você ter uma ideia, no processo que hoje está, não sei se esses outros institutos que estão acompanhando teve algum problema com relação a isso lá atrás, né? Quem é mais antigo, acho que o Ronaldo deve acompanhar, acho que até você, Lauter, 2005, 2004, muitos institutos tiveram problemas, muitos. Só que a gente não vai colocar tudo no mesmo patamar, a gente sabe que existe realidades e realidades. Só que o grande problema que eles bateram justamente é isso. Eu só olhei taxa, não olhei o custo. Uma das expressões que eles usaram, uma das expressões que eles usaram é que eu comprei, como se diz, eu paguei por uma Ferrari, eu comprei um Fusca pelo preço de uma Ferrari. Só para você ter uma ideia, lá atrás, nossas taxas eram de 8,5. 8,5. Não, eu lembro. Eu lembro, assim, eu lembro disso, tá, Cileide? Eu entendi a tua pergunta. É que o ponto é o seguinte, são duas coisas diferentes. A taxa, ela sempre está alinhada ao PU, tá? Então, assim, se você pagou uma taxa que está mais alta, o PU está mais barato, sempre, tá? O que eles estão questionando aí, eu lembro bem dessa época, porque eu peguei um caso... intervalo, né? O que eu lembro é o seguinte, tá? Aí eu vou te explicar o que aconteceu ali. Nessa época, as NTNBs pagavam IPCA mais 7,5%. Né, PCA mais 8, e a tua meta atuarial sempre foi PCA mais 6. Então, o que o cara fazia? Ele chegava no RPPS, falou, compra isso aqui, ó, que é PCA mais 6, ele garante a tua meta. Né? E aí ele te falava, ó, só que assim, a NTNB estava pagando IPCA mais 7,5. Esse 1,5 de diferença ao ano que ele colocou na sua taxa, vai mudar o preço do papel ali atrás. Então, o papel estava sendo negociado na época a R$700, a IPCA mais 7,5, ele te vendeu a IPCA mais 6, que representava na época, sei lá, R$850 cada papel. E aí você junta o volume todo, vamos dizer que você pagou 30 milhões num lote que valia 20, né? E a gente viu isso acontecer, tá? Eu estava na Caixa na época, né? Eu peguei casos muito parecidos, dava assim, gente, tinha muita pena de quem foi, e teve gente que foi realmente enganado, né? Porque o cara falou, cara, pelo amor de Deus, eu preciso mandar a custódia para a Caixa. E a gente falava, a gente pode receber a sua custódia, não tem problema, só que assim, infelizmente a gente só recebe custódia a valor de mercado. Então, assim, se você pagou 30 e quer transferir para cá, eu vou receber 20, não tem como, né? A tua contabilidade, ela já foi, já perdeu, né? Isso, assim, hoje super... É aí que eu estava falando para o Maurício ali, isso é muito difícil de acontecer. Primeiro porque todas as coisas são super fiscalizadas e hoje você tem o preço online, vai direto para o Banco Central, que se o Banco Central olhar, opa, o que esse cara está fazendo aqui, cara? Ele vai, pega o telefone, liga para o cara e fala, cara, você não pode vender um lote de NTNB nesse preço, né? Tem limite. E aí, chegando ali na pergunta do Maurício, é o seguinte,
As ferramentas que você tem de acompanhamento online existem, tá? Então, o principal delas é um sistema chamado Bloomberg, que é o que a gente usa na corretora, né? Você consegue ir lá e acompanhar quase que em tempo real o quanto que está sendo negociado. Mas o Bloomberg ele é um reflexo das operações, né? Então, assim, quando você faz uma cotação com todos esses caras, ele está nada menos do que puxando no mercado ali do que ele tem de cliente vendendo, qual é a taxa que ele consegue comprar do cara para te vender lá na frente. Então, assim, automaticamente você criou um sistema desse você mesmo, né? E se você cotar mais de um cara e você avisar que você está cotando, ó, estou cotando NTNB, essa taxa, assim, você pode não ter ali na hora, mas você pode ter certeza que o cara grande, né, as instituições grandes e tal, bancos, corretoras grandes, o cara vai querer ganhar a operação, então eu vou te dar a melhor taxa, e isso automaticamente vai aparecer ali na tela, né? Então, assim, você não precisa gastar, o que eu estou querendo dizer, assim, você tem um sistema, mas, assim, você não precisa gastar, sei lá, 5 mil, 6 mil reais por mês de sistema Bloomberg para acompanhar se você fizer um modelo de cotação com as principais casas e tal. E aí você vai olhar, assim, aí não tem jeito, né? Aí você vai ter que olhar isso no dia seguinte, né? E aí você vai ver que a taxa que você comprou vai estar lá no túnel Ambima direitinho, né? E assim, com cotação de casa grande não vai ter erro, tá? Você vai sempre cair, você vai sempre encontrar no Banco Central a taxa lá e tal. Mas hoje é mais fácil do cara pegar isso, entendeu? O fiscalizador, né? O regulador. Tanto que você não vê mais escândalos desse tipo, né? Porque a hora que o cara tenta passar uma ordem dessa, né, ó, porque assim, você fecha a operação e liquida no dia seguinte. Normalmente é assim que funciona, né? Vou tentar explicar essa parte também, né? Mas a hora que o cara fecha a operação e ele coloca isso no sistema, o Banco Central vai olhar e falar, opa, isso aqui está fora da realidade, né? Então, no dia seguinte ele não vai liquidar, né? Então, acho que nesse ponto é mais seguro. E assim, eu recomendo mesmo, tá? Independente de CXP, qualquer outro banco, que vocês façam as cotações, marquem um horário, que seguramente vocês vão estar com taxas de mercado dentro do que está sendo praticado, né? Até porque, assim, como eu falei, aí eu não posso, essa é a parte separada, tá? Tô falando por XP, tá? Mas eu imagino que as outras casas façam a mesma coisa, mas funciona da seguinte forma: todos os bancos, as corretoras e tal, eles têm mesas de negociação onde vocês são atendidos, né? Claro que quem faz o operacional disso somos nós comerciais, né? Mas se você me manda um pedido de cotação, eu vou mandar para a mesa, e a mesa que eu mando é a mesa institucional, né, que é onde você tem os melhores preços. Nas mesas de pessoas físicas, talvez eu tente pagar mais para o cara que está vendendo, e talvez te vender num preço mais barato para atender a ponta que está vendendo. Você é um corretor, é igual vendedor de carro, né? Vamos lembrar o que é uma corretora, o que é um corretor, né? Você tem corretor de imóveis, você tem corretor de carro, você tem corretor de título público. O papel dele é ser um intermediador, né? Então, eu como intermediário, né, eu cobro a minha taxa na diferença de preços. Quanto maior a diferença de preço, melhor para a corretora. Só que se eu der uma diferença muito grande, eu não atendo nem o vendedor e nem o comprador, né? Então, eu tenho que tentar espremer o máximo possível para ter algum lucro na operação e atender a vontade do cara de vender e atender a vontade do cara de comprar. Esse é um bom ponto também, né? Por que muitas vezes, né, vocês, na hora que começarem a cotar, vocês vão identificar isso, né? Muitas vezes as corretoras dão até preços melhores do que os bancos, porque o banco ele tem a figura da tesouraria também, né? Então, a corretora, ele obrigatoriamente ele tem que fechar o dia. Se eu vendi para você, eu tenho que vender para alguém. Comprei e vendi. O banco tem um clientão ali que chama a tesouraria do banco, né? Todo final do dia ele pode comprar e ir deixando estocado ali, né? Então a vantagem competitiva dele ali é maior, né? Mas é isso, o preço, assim, vocês vão nas cotações, né, obrigar as corretoras e instituições financeiras a te dar um melhor preço da hora, né? Porque senão ele pede, né?
é simples assim, né? Concorrência, né? Concorrência dá na hora de vender o ativo. Ô, Lauter, e isso vai fazendo um histórico, né? Aquela imagem que eu mostrei, você cada dia, amanhã de manhã, você tem como os preços foram hoje, né? Então, você também tem todos esses intervalos, você tem um histórico também. Então, pô, hoje a taxa está 4,76, se ela for para 4,80, né? Eu vou vendo, pô, está chegando numa hora boa da minha compra. Então, você também pode ir acompanhando isso, né? É muito transparente, não é? E numa instituição como a XP, e acredito que outras, a cotação é na linha, ó, vou te dar o preço das 11h15, né? O mundo, isso até é um pouco diferente, né, Ronaldo? Porque assim, e é na linha mesmo, tá? Então, vou dar um exemplo real aqui, que é o primo, a gente brinca que é o primo rico do RPPS, né, que são as entidades fechadas de previdência complementar, as fundações, né? Eles têm uma vantagem sobre o RPPS, né, que eles são entidades privadas, né, eles não têm ali tanto regulador, eles não vão ser questionados e tal, então, apesar de diligentes, a transparência deles é no telefone, né? Então, tô no telefone, cotei você, pode fechar. Hoje em dia a ordem verbal ela é aceita, né, porque fica tudo gravado, né? Então ele ali na linha mesmo, ele fecha a operação com quem der o melhor preço. Vocês ainda, e acho recomendável, tá? Não estou dizendo que o outro jeito é melhor, estou dizendo que é diferente, vocês precisam sim ter uma forma de comprovar em papel, né? Então é legal vocês cotarem, mostrar e tal. Mas o modelo normal é o da fundação. Hoje a maior parte dos negócios do público são fechados no telefone. WhatsApp. Pô, qual a taxa? O cara vai passando a taxa ali no WhatsApp. Ah, eu quero essa taxa, pega o telefone, pode fechar? Pode fechar. Tá fechada a operação. Aí no dia seguinte liquida. Então é uma forma muito fácil de você acompanhar. E aí, como o Ronaldo falou, né? Você consegue acompanhar diariamente. Pode fazer preço médio, pode acompanhar a curva, né? Isso são várias alternativas que você tem. Deixa eu explicar um pouquinho esse operacional do dia seguinte, que eu acho que é importante também. Lauter, só um instante que Mutum levantou a mão ali, o pessoal de Mutum Prev quer fazer alguma pergunta antes de você passar para o outro. Tá. Rose, pode abrir o microfone aí em Mutum e perguntar. Não? Agora, Oi. Sim, estamos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lauter, Ronaldo e todos os demais aí. Eu só queria... eu vi ali que está gravando esse nosso encontro, essa nossa reunião. Esse link vai ficar disponível no site do Mais Valia ou da XP. Não, eu pedi autorização no início, eu acho que na XP não pode, né? Se puder, o Walter quiser disponibilizar, sim. Mas a ideia era colocar, a princípio, no site, no YouTube da Mais Valia. Da Mais Valia, tá. Tem mais ou menos uma previsão de fim de reunião, porque eles vão, alguns aqui vão ter que sair, aqui vão ser 5 horas, eles vão ter que sair, e aí a gente está meio preocupado, que não tem como dar continuidade depois. Não, já está acabando já. Vai ter sim, e o Lauter já está acabando, mas vai ter sim, Rose, fica tranquilo. Então tá, vou passar aqui para eles, então, tá bom? Obrigada. Tá legal. Nada, imagina. Não, o que eu estava dizendo aqui era só para tentar, porque acho que é uma parte importante também que bastante gente tem dúvida, tá? Então, como é que é o operacional da liquidação da operação, né? Então, vamos lá, de novo, você tem a sua custódia, né, seu agente custodiante, aí você, no dia seguinte, você quer comprar uma NTNB 2040, você faz aquela e-mail de cotação. Eu mandei para os meus parceiros aqui um e-mail, Instituto de Previdência tal, queremos comprar. Aí você pode botar 2 modelos, ou você coloca o volume que você quer, ou a quantidade. Normalmente a gente recebe o volume. Eu quero comprar 10 milhões de NTNB 2040. Favor responder até às 11 horas da manhã. Mandou um e-mail, recebeu as cotações até às 11 da manhã, escolhe a melhor taxa, né? Verifica qual é a melhor taxa, e aí você vai mandar para aquela instituição, vamos fechar a operação. Fechado. Vamos comprar nessa taxa, você foi que apresentou a melhor
a melhor cotação. O que a instituição vai fazer naquele momento que você confirmou que você quer comprar naquela taxa? Eu vou ligar para a contraparte que está vendendo e vou casar a operação. Ó, vamos comprar. No momento que a gente fala vamos comprar, aquele 10 milhões que você sugeriu, eu vou te perguntar se você quer que arredonde para cima ou para baixo. Porque a quantidade de título público nunca vai dar o mesmo financeiro redondo, né? Ou é muito difícil, né? Então e aí eu vou te voltar logo depois, eu falo, ó, fechamos a operação aqui, deu uma quantidade de X mil papéis, né? A PU de X reais, né? R$900, né? Cada um deles, que deu um valor financeiro de 9.999.056 centavos, né? Vai dar um valor quebrado ali. Essa operação fechada, ela precisa ser liquidada. E aí você tem duas formas de fazer isso, e a que a gente mais recomenda é que você liquide no dia seguinte, né? O que a gente chama de a termo, né? Por que isso, né? Porque você tem tempo de gerar a liquidez necessária para mandar uma TED para o seu custodiante fechar a operação, tá? Então, a gente fecha a operação hoje, você vai saber exatamente no centavo ali qual foi o valor daquela operação, e no dia seguinte você manda uma TED para aquela instituição custodiante para liquidar a sua compra, e a partir dali aquilo vai aparecer no seu extrato. Outra pergunta que me fazem bastante é como é que eu coloco isso no CADPREV? Aí é uma escolha de vocês, tá? Das corretoras, elas têm os dois modelos. Se você marcou na curva, você precisa avisar a Secretaria de Previdência que você tem capacidade financeira e que você comprou aquele título público marcado na curva. E aí, eu, como teu custodiante, eu vou te mandar um extrato todo mês com PU, quantidade e o valor da curva. Tá? Se você comprou a mercado, eu vou te mandar PU, quantidade e o valor a mercado daquela tua posição. Então, ou seja, fazendo um paralelo aqui, é tão fácil quanto registrar um fundo de investimento, né? Que fundo de investimento você coloca o patrimônio líquido, né? O valor da cota e a quantidade de cotas que você tem. Aqui você vai colocar a quantidade de títulos, o preço unitário do título e o valor financeiro, né? Então, são as mesmas informações, né? Walter, deixa eu só fazer um jabá aqui também. O sistema da mais-valia que a gente oferece para os nossos clientes, ele tanto numa marcação quanto na outra, ele tem condição de fazer isso, porque é um ativo, tem preço todo dia, o sistema também pega, e assim como ele traz dia a dia a cota do fundo e o valor investido, faz a mesma coisa com fundo, com o título público. Uhum. Legal. Bom, acho que é isso. Acho que os pontos que normalmente a gente escuta de dúvida, eu tentei trazer aqui para vocês. Mas aí fica aberto se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser que fale de novo alguma coisa ou reforçar algum ponto. Ô, Walter, você disse que a turma cota por valor. Tem um valor mínimo? Não tem valor mínimo. Tem valor máximo? Não tem valor máximo. Mas assim, aí fazendo uma ressalva, né? Se você cotar, sei lá, 2 bilhões de reais de IB30, muito provavelmente o mercado inteiro não vai ter liquidez para aceitar a tua cotação. Tem dia, e é importante também, tem dia que o mercado está mais estressado, né? Que você também não encontra liquidez para comprar, porque o cara não quer vender, porque ele está vendo que a taxa está subindo. Então, tem dias que são mais complicados. Mas, normalmente, a gente dificilmente não tem liquidez para, sei lá, 20, 30, 1 milhão, a gente recebe 500 mil, 10, 100 milhões, não tem muito volume, não. Normalmente o mercado tem liquidez para até 600 milhões tem liquidez. O Walter, mais uma pergunta que eu acho que até eu estou desatualizado. Você falou da minuta, eu já li tantas vezes aquela minuta. Hoje, o RPPS que quiser marcar na curva, o presidente, né, tem que assinar uma carta dizendo, olha, esse dinheiro vai ficar preso até 2050 e ele não vai ser necessário para pagar benefício previdenciário. Exatamente, isso, ele tem que, o que a gente chama de termo de capacidade financeira, né? Ele vai se comprometer a carregar aquele ativo até o vencimento, dizendo que ele tem
condições atuariais de ficar com aquilo na carteira, e para isso ele vai ter o benefício da marcação na curva, sem precisar marcar aquele papel a mercado, tá? E isso é importante, tá? Uma responsabilidade do RPPS para com a Secretaria de Previdência, tá? Então é claro que a gente ajuda a manter o controle ali, né? Até porque a gente vai mandar os extratos, mas assim, se o cliente der uma ordem de venda do título da marcado na curva, eu sou obrigado a acatar, né? Eu falo, não. Então é um controle que o RPPS precisa ter de que aquilo é papel levado ao vencimento, né? Então é um compromisso que ele assume com a Secretaria de Previdência. E lembrando que você vai vender a mercado, né? Não vai vou vender a mercado, sempre. Né? Sempre no mercado você vende a mercado, que pode gerar. E outra coisa, tem gente que me pergunta, né, mas eu posso no meio do caminho mudar de ideia? Pode, mas você precisa justificar para a secretaria o porquê que você está fazendo essa alteração, né? Então, o município ficou devedor e eu estou tendo que usar os meus recursos previdenciários para pagar benefício antecipado e eu não posso mais marcar na curva, vou ter que transformar aquilo em mercado. Você transforma aquilo em mercado, né? O preço vai mudar, né? Pode ser para cima, pode ser para baixo, e aí você passa a fazer a marcação a mercado do título público. Mas são somente nesses casos, né? Não é, hoje eu não quero mais, a secretaria não aceita, né? Você precisa justificar. Mas é bom porque, assim, casos emergenciais, né, como esse que eu citei, falta de liquidez, a prefeitura não pagou as contribuições da patronais, né? Aí, nesses casos, a secretaria vai autorizar, né? Porque você vai comprovar que você está precisando da liquidez para pagamento de benefício. Ô, Lauter, você tem de cabeça se dos clientes RPPS que já compraram, eles estão pedindo mais na curva ou mais a mercado? Como é que está essa... A gente aqui, assim, a gente sabe porque a gente pergunta, mas como eu falei, não é muito padrão. A gente sempre tem as duas marcações, né? Tem cliente que me pede as duas coisas. Eu quero o valor da curva e do mercado. É que eu sei que ele está marcando na curva e ele quer ter um acompanhamento de mercado, né? Então, a maioria marca na curva. A maioria pede curva. E assim, é muito... E aí, lógico, né? Normal do mercado, né? São momentos pontuais, né? Então, agora, essa última semana a gente teve essa pressão de juros e as taxas subiram bastante, a gente viu um movimento bem grande de RPPS comprando título público marcado na curva, né? Mas eu gosto sempre de incentivar que vocês tenham uma parte também marcada a mercado. Porque se vocês têm fundo de investimento que marca mercado, por que não ter uma carteira própria marcada a mercado? Esse esclarecimento que é legal vocês terem, assim, né? Eu vou comprar um IMAB, o que tem ali dentro? Tem NTNB. Mas a taxa não tá boa para comprar título público agora. Mas se tá boa para você comprar um fundo de título público, a taxa ali dentro é a mesma, né? Só que descontado da taxa de administração, né? Então, você está comprando a mesma coisa, né? Então, assim, você ter a marcação a mercado na sua carteira própria também é a mesma coisa que você ter fundo. Mas eu não tô confortável nem com o IMA e nem com o título direto. Eu vou guardar aqui no IRFM1. Mas o IRFM1 é título público. Compra LFT, compra NTNF de 1 ano, né? Você vai estar comprando a mesma coisa e vai ter um comportamento muito parecido com a dos fundos, só que com menos custo, né? Então, eu sempre faço essa provocação, porque assim, a carteira própria ela não é só um benefício atuarial de longo prazo para papéis longos marcados na curva. Ele também é um benefício. Ele não tem o benefício da marcação na curva, aquele que eu falei no começo, mas ele continua com o benefício de você poder escolher o seu papel e ele continua com o benefício de você comprar a mesma barata, né? Então, eu tenho mais... Eu aprendi. Travou um pouquinho, Lauter, eu não sei se foi aí ou se foi o meu aqui. Não, desculpa. O que eu digo é para vocês, é uma construção, né? Para vocês começarem. Começa, compra um marca mercado, compra outro marca na curva e vai testando, né? Ao longo do tempo você vai aprendendo ali como é que faz as operações, né? Tá. Esqueci uma coisa importante.
Tá, então não esquece, não deixa eu fazer uma pergunta, pegar uma cola aqui de consultoria. Eu sempre sugiro, né, por exemplo, um determinado volume lá, em torno de 15%, 20%, por exemplo, do patrimônio, deixar, bom, eu vou aplicar 20 milhões em título público. Ver se você quer aperfeiçoar isso. Então, ele tem autorização de fazer 20 milhões, mas eu também digo, não vamos fazer os 20 milhões de uma vez. Então, ele tem aprovado, por exemplo, na semana passada, como eu mostrei, o título foi a 4,98, 5. Vou pegar uma cotação, isso aqui é bom. Né? E aí, ele dos 20 milhões, ele cota, sei lá, 2%. 10%, 2 milhões. Walter, eu quero uma taxa para 2 milhões de reais até as 11h15, assim. Né? É uma boa estratégia fazer isso, né? Você deixar um volume grande aprovado e ir fazendo tranches conforme as taxas estejam mais adequadas. Ou tem algum aperfeiçoamento nisso? Não, acho que assim, é uma boa estratégia para a realidade que a gente tem hoje, né? Que é uma realidade de fundos. Mas, assim, o mundo ideal, né, se for chegar num aperfeiçoamento que eu acho que é o melhor de todo, que é péssimo para mim, tá? Eu prefiro que vocês tenham um fundo XP Inflação. A gente tem um fundo XP Inflação, tá? Que é um fundo de título público, um pouquinho de crédito em IPCA, que é excelente, tá? Que eu prefiro, né? Mas, assim, se eu for ser hiper transparente e sincero aqui, é só você olhar a carteira de uma fundação, uma entidade fechada de previdência. Quantos fundos de títulos públicos uma fundação tem na sua carteira? Nenhum, porque não faz sentido nenhum, ele compra o título público direto. E aí não é uma questão de volume ou de quando compra, é uma gestão da sua carteira de renda fixa, que quando eu digo gestão, não estou querendo dizer que o cara fica lá tradando, trocando vencimento todo dia na mesa, não é isso. Ele monta suas posições estratégicas à medida que o mercado vai evoluindo. Então, em vez de ele ter uma B, uma B5 e 5% de título público direto, ele tem X% em B50, X% em B40, X% em B30, aí ele tem um pouco de pré-fixado, ele tem um pouco de pós. Como ele estaria, vamos pegar uma fundação hoje, né? O que eu tenho ouvido o Guilherme Nascimento, lá que trabalha comigo, que atende fundação, o que ele tem falado com as fundações hoje, né? Gui, eu estou pensando em antecipar aqui o vencimento desse B longo e comprar um pouco de pré, porque eu estou achando que o pré-fixado a 11,5, que foi o que bateu na semana passada, está valendo mais a pena do que uma NTNB. E aí ele vende um pouco de NTNB, compra um pouco de pré e vai montando as posições dele ao longo do tempo. Putz, o mercado está difícil. Vou deixar em LFT, deixo ali no pós-fixado, segurança. O mercado estressou, taxa subiu de novo. Putz, eu vou vender essa LFT aqui e vou comprar na NTNB ali a IPCA mais... o mercado estressou muito, foi para IPCA mais 6. Aí eu vou marcar na curva, entendeu? Eles fazem essa gestão de carteira ao longo do tempo, né? Então por isso que eu falei que é uma construção. Talvez hoje esse modelo seja o melhor. Vamos deixar um limite aprovado, vamos comprar um pouquinho aqui de NTNB. Fechamos essa estratégia aqui, vamos aprovar mais um limite. Sai de fundo, vai montando a sua carteira. Ao longo do tempo, vocês vão entender que não faz sentido ter um fundo de investimento que compra título público. Você consegue fazer isso na sua gestão própria, né? Montando posições de longo prazo e alterando à medida que o cenário vai mudando. E assim, são momentos que são muito, muito claros, assim, né? Como se vocês já tivessem uma carteira de título público hoje, né? A semana passada vocês teriam comprado um pouquinho para marcar na curva, como o Ronaldo falou, né? Bateu no 5. Bateu no 5 ano que vem é metatorial, né? Marco na curva. Né? Bateu 4,80. Putz, vale a pena ali, né? Já vamos marcar aqui, comprar mais um pouco. Pré-fixado estressou, subiu a quase 11,5. Vamos fazer uma posição aqui em pré, porque o que é o pré-fixado? Né? O que é o 11,5? Se a gente entender que a inflação vai ficar, não esse ano, né, que vai fechar lá disparado em 7 e pouco, né? Mas se a gente entender que o normal da nossa inflação é 4,5 e vocês vão precisar ali de 5, vocês vão precisar de 9,5 ao ano, né? A NTNB não chegou na metatorial, mas o pré chegou e passou, né? Você chegou a 11 e pouco, né?
Claro, você está descasado ali da sua meta, porque você tem o risco do IPCA ser mais forte do que o esperado, mas você tem 2% de gordura, né? Então, são essas operações, essas posições que vão ajudar vocês a carregar isso, e lembrando que é marcado na curva, né? 11,5 marcado na curva ao longo do tempo é quase que 1% ao mês, né? Vocês lembram quando tinha 1% ao mês? Então, semana passada quase teve. Eu comprei, aqui vocês não podem, né? Mas hoje eu fiz um investimento aqui num CDB, né? Que a gente tem garantia do FGC de até 250 mil reais, né? Vou até contar para vocês. Caiu meu salário esse mês, né? Eu botei 40 mil reais no CDB do banco original, pagando 12,5 ao ano. Tá? Então é mais do que 1% ao mês, né? E o Walter, a 11,5 ao ano, sei lá, em 7 anos, talvez 8 anos, o capital dobra, né? 1 milhão vira 2, né? Dependendo do prazo, né? São operações que você vai ver qual que é o vencimento. O capital quase dobra, exatamente. Porque você tem juros compostos, né? Exato. Então, juros compostos. Exatamente. Se fosse 10 a juros simples, né, era em 10 anos, né? Mas como é 11 juro composto, eu estou jogando aí para 7, 8 anos, o capital dobra, né? Exatamente. Então, assim, são operações que assim, pode ser que não bata a meta. Pode ser que não bata a meta. Assim como pode ser que o fundo IMAB, o fundo IMAB5+, o fundo IDK2, o fundo RFM, muito provavelmente também não batam, né? Porque você está comprando basicamente a mesma coisa, né? Então, eu acho que dá para o mundo ideal, lá na frente, vocês já irem construindo, vai montando a carteira, porque para vocês, em algum momento, deixar essa carteira o mais barato, mais saudável possível. Pô, cara, imagina se você assumisse o RPPS hoje, né, primeira vez, depois de 10 anos que um gestor que sentou no seu lugar anterior tivesse com uma carteira ali de 50%, 60% marcada ao mercado, numa taxa legal, assim. Pô, você não teria volatilidade de renda fixa, você não teria cota negativa de renda fixa. Seu trabalho ia ser escolher os melhores gestores de renda variável e um pouquinho de internacional, né? Então, eu acho que facilita muito o dia a dia de vocês ao longo do tempo. Bom, turma, o pessoal já está saindo também, né? Já são 6 horas, acabou que o papo bom acaba demorando. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida aí para o Walter também, vou liberar ele, agradecer aí a disponibilidade dele. Eu acho bacana também, né? Como ele deixou claro, tem um ganho muito mais comercial, essa coisa, quanto é que a XP está ganhando? Né? Primeiro, você não consegue saber isso, né? Você não sabe se está intermediando, como ela falou, se é uma venda de posição própria, e não está preocupado com isso, né? Está preocupado com o que você está fazendo, né? Com a tua responsabilidade, com a tua transparência. Mas o ganho é muito mais comercial, né? De estar sendo um parceiro de vocês e depois, né? Gostar de ter uma reciprocidade nisso. Parte do dinheiro de vocês vai estar custodiado lá. Então, é muito maior o objetivo do que ganhar taxinha aqui, taxinha ali, né? 0,01% que é o que é mercado. E é uma parceria que, até pela história da XP, é uma construção de relacionamento também. Eu, se fosse gestor de RPPE, certamente teria uma carteira, e se estivesse trabalhando na XP, também brigaria por isso. Olha, vamos trazer o dinheiro para cá, o dia que essa taxa fechar, esses caras vão ganhar um monte de dinheiro, né? Sei lá, a consultoria dele vai falar para ele resgatar, e aí ele vai ter que ir para fundos, e a gente tem aqui uma quantidade grande de fundos para oferecer. Então, acho que está... E ele também cresce como corretora naquele rodízio da liderança, como ele falou,
tem um interesse institucional também, né, Walter, de mexer. E até a parte, é o que você falou, assim, é a parte comercial mesmo, né? Assim, a gente tem interesse em ter mais volume de RPPS. Eu vou dar um exemplo recente agora, né? A gente transferiu a custódia de título público de um RPPS super grande, tá? Que eu não vou falar aqui porque ele não me autorizou, mas a gente transferiu 1 bilhão e 200 milhões de reais de um RPPS estadual para a XP. Então, assim, eu brinco que ontem eu tinha 3,5 bi de RPPS e hoje eu tenho 4.700. Tudo bem, eu não ganhei nada com isso de receita, né? Mas a gente já aumentou de tamanho. Uma hora esse cara vai ter cupom em vencimento, né? Pô, a hora que caiu o dinheiro na conta dele de cupom, eu vou falar, pô, olha os nossos fundos também, né? A gente também tem fundo de renda variável, a gente também tem fundo de renda fixa, a gente também tem fundo internacional, né? Então é ali que a gente tem mais receita, mas eu acho que é uma parceria. Eu te entrego uma coisa de graça, né? A gente facilita ali o teu dia a dia nessa área, mas a gente vai ter vocês como parceiros, pelo menos a gente acha, né? Então, acho que isso é bem importante. Pessoal, eu vou pedir desculpa que eu tenho uma reunião às 6 e são 6h06. Mas fala aí. A última pergunta que a Patrícia perguntou, contratação da custódia, né, aquele problema, licitação... Puta, era essa parte que eu esqueci, cara, desculpa te cortar, era essa parte. Eu tenho dito que se alguém oferece por zero, não faz sentido você licitar, dado que você já tem um preço, não vai ter um preço menor do que esse. Mas qual é a experiência? E se você permitir também, o Flávio também levantou a mão aí. Tá, rapidinho. Acho que assim, custódia, eu concordo contigo, se o preço é zero, não deveria ser, mas a gente já ouviu RPPS que preferiram fazer algum tipo de procedimento, ou licitatório, ou de tomada de preço, alguns formatos ali que ele achou mais razoável. A gente já viu exemplos de RPPS que simplesmente abriram a conta Selic e começaram a comprar título público, sem processo nenhum, dado que o preço é zero, e a gente também já entrou em processos de licitação que a gente teve que se inscrever no site de pregão do Banco do Brasil, apresentar a taxa no horário marcado, a gente faz tudo isso. Então, a gente atende o que for a decisão mais razoável para o cliente. Então, a gente não tem, eu não vou dizer aqui o que é certo e o que é errado, porque a norma ela é super difícil de interpretar, mas eu concordo contigo de que, se uma coisa é custo zero, não faz muito sentido você fazer pesquisa de preço, né? Então, é isso, você fica a critério do cliente. Quer consultar, mandar fazer um procedimento parecido com o da corretora, né? Manda um e-mail para todo mundo, você tem custódia? Quanto custa? É zero. Você repassa custo Selic? Eu posso comprar em outra corretora se eu fechar o melhor negócio? Faça essas perguntas, né? E aí, se outras corretoras escolhem aquela que agradar mais, né? Não tem muito segredo. Claro. Não, eu só queria primeiro agradecer. Esse é o tipo de discussão que eu acho que ajuda demais no segmento, tira muitas dúvidas. E assim, o ano passado, no grosso da pandemia, eu quis comprar ações, perdi no conselho por um voto. E aí o diretor financeiro, o que é que eu faço? A única solução que eu tinha na época era comprar título público. Liguei para um banco A, não, a gente não vende para RPPS. Liguei para um banco B, não vende para RPPS. Aí eu peguei e liguei para o Lauta, né? O Lauta vai até lembrar dessa conversa que eu tive com ele. Só, Lauta, o que é que eu faço aqui? Então a gente faz. E a gente comprou algo em torno de, na época que eu era gestor, 4 milhões e meio de reais em títulos públicos em compras pequenas, né? Até porque o Ronaldo era o assessor lá no Funpressal. E o que eu queria dizer é o seguinte, você tem que procurar pensar fora da caixinha. E a gestora que ficou no meu lugar, agora, nesse mês de agosto, acho que foi o que faltou dizer, fevereiro e agosto, né? Caem os juros, eles são semestrais. Caiu 94 mil reais. Ou seja, além de ter o título, de estar rendendo, cai semestralmente os juros, né? Então, você pega esse dinheiro, é o que o Walter disse, eu posso investir num fundo de ações, eu posso investir num fundo de renda fixa, eu posso comprar mais títulos.
Inclusive, Lauta, nós estamos tentando viabilizar a compra de 3 milhões de títulos justamente nessa linha. Então, assim, dizer aos colegas que estão aí ouvindo aí que a gente. Eu acho que a XP é um bom mecanismo. Eu não estou aqui para fazer propaganda, mas eu acho que é um bom mecanismo. Acho que assim, eu agradeço, mas eu acho o seguinte, eu gosto de deixar isso super claro, tá? Eu acho que cada um de vocês vai ter que ter a sua própria conclusão, né? Acho que o legal, e eu quero que vocês façam isso, né? Busquem, cotem, pergunta para os seus parceiros, para o banco, para as corretoras, até para cobrar a gente mesmo, né? Pô, tem um cara aqui que está fazendo um serviço mais legal, né? E talvez a gente consiga também incorporar. Eu acho que a concorrência ela é muito saudável para todo mundo e para vocês principalmente, tá? Então a gente tenta aqui ter um serviço legal, uma taxa justa. Eu quero ter vocês como clientes, né? Mas eu acho que cada um vai tirar a sua conclusão. Ronaldo, eu vou encerrar mesmo, porque eu já entrei na outra reunião aqui no computador. Vou agradecer todo mundo aí e qualquer dúvida que vocês tiverem que eu não consegui falar aqui, meu e-mail é rpps@xpi.com.br. Tá bom? Obrigado pelo convite e estou à disposição se quiser marcar outra. O assunto é longo mesmo. Legal. Abraço, cara. Ok, obrigado, Lauter. Quem tiver dúvida também, pelo canal que vocês receberam o link também, né? Vocês falam comigo, ou foi por e-mail ou por zap, então também eu encaminho para o Lauter se a gente não souber responder. Boa tarde, Ronaldo. Então, pessoal, bom, obrigado aí a Mauri e Selma pelo feedback. Sempre bom a gente fazer isso. Vamos pensar em tudo e tendo novas dúvidas, a gente pode marcar uma outra ou tentar esclarecer. Agora, nosso papel, como eu disse, é mostrar boas alternativas de investimentos. Aí uma instituição que faz, acho bacana quando ele diz, cotem outros, olhem outros, né? É sempre importante a gente fazer isso. Tá legal? Bom, pessoal, muito obrigado aí para todos. Bom final de tarde. Muito obrigado pela atenção. Estamos aí à disposição. Um abraço. Vou encerrar a gravação aqui. Isso, Ronaldo, encerra a gravação. Interrompi já.